Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre debêntures e, como o próprio título desse vídeo diz, não existem debêntures antes de ver esse vídeo. E foi para chamar a tua atenção, para te mostrar por que nós preferimos não investir diretamente em debêntures, como nós fazemos isso nas carteiras de investimentos dos nossos clientes aqui na Musa Capital. Fica ligado nesse vídeo. Todas as debêntures disponíveis para investimento no Brasil, elas ficam registradas na B3, né? Então é possível acompanhar as informações. E através do site da Anbima você consegue um pouco mais de informações sobre o preço daquela debênture, né? As movimentações do mercado, data de vencimento, etc. Para comprar debêntures, tem basicamente duas formas de fazer isso. Pode ser diretamente na sua corretora, né, na parte de renda fixa de crédito privado, onde você escolhe diretamente a debênture de qual empresa você vai investir, ou você pode fazer isso através de fundos de investimento, onde vai ser possível você ter uma diversificação muito maior. É importante destacar que debêntures são títulos de renda fixa, mas por serem títulos privados, títulos de empresa, elas não têm a garantia do FGC. Então, óbvio, você vai ter o risco diretamente daquela empresa, né? Normalmente as debêntures possuem garantia real, imóveis, terrenos, alguma garantia real que é dada pela própria empresa emissora da debênture, mas é importante destacar que não tem FGC. Por isso, caso você compre diretamente uma debênture, é preciso fazer uma análise da empresa, do vencimento, para entender qual o risco de crédito, a empresa vai conseguir me pagar aqueles juros que ela está prometendo daqui 4, 5, 10 anos. Então esse é um ponto muito importante quando a gente fala de debêntures. Caso você escolha investir através de fundos de investimento que compram debêntures, você vai conseguir acessar um investimento muito mais diversificado, né? Porque quando você investe em um fundo de investimento, tem um gestor, tem uma equipe de análise que está analisando as debêntures, as ofertas disponíveis no mercado. Ele vai diversificar entre diferentes setores, entre diferentes classes, né, de setor da economia mesmo, das debêntures. Então, investir através de fundos de investimento em debêntures pode ser uma excelente opção. Legal destacar também que quando a gente fala de debêntures, existem debêntures incentivadas, né? Então são daqueles setores da economia que tem algum benefício fiscal. Então se você investir em debêntures incentivadas, você ainda vai ter a isenção de imposto de renda. Então isso é muito interessante aí para o investidor. Como a gente pode ver aqui no site da B3, debêntures é um tipo de dívida que gera um direito de crédito ao investidor. Ou seja, o mesmo terá direito a receber uma remuneração do emissor, geralmente juros. O que acontece, pessoal? Debêntures nada mais é do que dívidas de empresas privadas, né? Então, quando você está comprando uma debênture, você está comprando uma dívida de uma empresa privada. As empresas emitem debêntures basicamente para captar recurso do mercado, né? Ao invés de ir num banco ou num acionista, ela emite uma dívida ao mercado, promete ali um rendimento, né? Um juros que ela vai entregar, pode ser atrelado ao IPCA, ao CDI, e remunera essas pessoas, né, que estão comprando as debêntures. Pessoal, eu estou com a lâmina aberta aqui de um fundo de investimentos em debêntures, nesse caso é o Sparta Debêntures Incentivadas. Lembrando que não é uma recomendação de investimentos, mas eu quero te mostrar essa lâmina para te pensar como pode ser mais interessante investir em debêntures através de fundos. Quando a gente olha, né, para a carteira desse fundo especificamente, a gente consegue ver que tem uma carteira, né, bem diversificada, então diferentes setores: agro, commodity, concessão, consumo, varejo, logística, utilities, né? Então, através desse fundo, por exemplo, a gente consegue acessar uma carteira bem diversificada de debêntures. A gente também consegue ver que a gestora, né, ela faz uma análise de risco antes de comprar essas debêntures, e nessa carteira, por exemplo, que a gente está vendo, de um fundo de investimentos, ele tem 31% da carteira alocada em debêntures que são classificadas, né, como AAA, né, que seria o melhor grau aí de investimentos, depois 33% em debêntures AA, 34% em debêntures A e 2% em BBB ou menor. Imagina se você estivesse comprando debêntures diretamente, teria que entrar lá no site da sua corretora, analisar se aquela debênture é de uma boa empresa, se a empresa está numa boa situação financeira, etc. Quando você investe através de um fundo, ele faz toda essa análise inicial para você, então pode ser muito interessante. Para ter uma ideia, esse fundo especificamente, ele tem uma aplicação mínima de R$1.000. Com R$1.000 é muito difícil que você vá comprar uma debênture lá na corretora, e se você comprar, você vai estar comprando um título específico de uma empresa, né? Não vai estar diversificando.
Com R$1.000 aqui, por exemplo, no caso desse fundo, você vai estar acessando 92 emissores, né? Então debêntures de diversas empresas. O grau de risco, né, de fazer um investimento através de um fundo de investimento ao invés de fazer diretamente na debênture cai muito, né? Você vai estar com um patrimônio mais diversificado. E como eu tinha comentado antes, nesse mercado de debêntures é possível acessar o mercado de debêntures incentivadas. Esse fundo aqui específico que a gente está olhando, né, como a própria lâmina apresenta, ele é um fundo isento de imposto de renda para a pessoa física, tá? Não é isento para a pessoa jurídica. Então vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente olha esse fundo especificamente, ele tem uma rentabilidade desde o início aqui de 106% do CDI, líquida de imposto de renda, né? Então isso aqui vai ser similar a um investimento a 120%, 125% do CDI, que vai ter o imposto de renda e vai chegar perto desses 106%. Então olha que interessante esse tipo de investimento, né? Óbvio que é preciso pensar na carteira de investimento como um todo antes de sair colocando esse fundo ou qualquer outro na sua carteira, mas pode ser muito interessante aí na composição dos seus investimentos. Pessoal, eu acessei aqui o site da Ambima para a gente poder fazer uma comparação, né? Vamos supor que você tivesse comprado uma debênture diretamente. Como você sabe, no início desse ano, as Americanas passou por um processo bem complicado, aí, né? Entrou em recuperação judicial, etc. E ela tinha debêntures no mercado. Então você poderia ter comprado uma debênture direto das Americanas, não ter diversificado através de um fundo. Por exemplo, dá uma olhada nessa debênture aqui, a LAME A7, né, que é uma debênture das Americanas SA. Quando a gente olha o gráfico dela de preço, né, o PU aqui da debênture, a gente pode ver que ela sempre estava aí na faixa de R$10.000, etc. E no início agora de 2023, ela caiu muito, né? Então ela caiu próximo aí de 50% aí no início do ano, né, devido a todas as questões contábeis, a fraude, os problemas que as Americanas tiveram. Se você tivesse investido através de um fundo que tem debêntures das Americanas, provavelmente você teria uma perda muito menor, porque aquele fundo, além de ter debêntures das Americanas, teria outras debêntures, né? Teria uma carteira mais diversificada. Então esse é um alerta aqui para que você entenda, estude antes de sair investindo, comprando qualquer título lá na sua corretora. Como vocês sabem, quem nos acompanha aqui na Musa Capital, nós temos um serviço de consultoria de investimentos personalizado, onde nós ajudamos os nossos clientes a tomar as melhores decisões de investimento, montar carteiras com o objetivo de alcançar os seus objetivos no futuro. Se você quer conhecer o nosso serviço, quer contar com o nosso time de especialistas, entre em contato pelos links aqui na descrição. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.